minha linda! No dia que eu saí de casa, irmão, meu Deus do céu, só Jesus. Lindo, eu não sei o que você sente na sua casa, mas aqui há uma presença de Jesus maravilhosa. É maravilhoso. Ei, eu quero que você entre nessa palavra com uma palavra dúvida. Sabe, nós temos o direito de duvidar de muita coisa, mas não de Deus. Podemos duvidar das pessoas, das emoções, dos amigos, relacionamentos, mas nunca dele. Eu quero que você mergulhe comigo. Você vai acontecer alguma coisa dentro de você que vai fazer com que o teu milagre chegue. Meu Deus, essa palavra é sobre milagre. Eu quero que você diga comigo: o meu milagre vai chegar e eu não vou duvidar. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero te pedir algo muito importante. Ó, eu vou falar, eu tô até ficando sem graça de pedir já, mas como o povo tá me ajudando, então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, faz essa mensagem chegar mais longe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui. Há 5 anos já. Uau! Vai fazer 6. Fez 6. Uau! E tá chegando 10 milhões. Vamos pro vídeo então. Aleluia! Olha, eu quero ler um negócio com você que, se eu só ler bem entonadinho, com pontuação correta, com a vírgula certa, você não precisa nem de mensagem. Dá para acabar em 2 minutos essa palavra. Quer ver? Oh, Jesus, eu te amo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Luquinha, diz o seguinte no capítulo 1, verso 11. Ai, meu Deus. Irmão, a Disney não tinha capacidade de inventar uma coisa dessa, porque é muito lindo. Desculpa, eu estou empolgado. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Uau. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E a tua esposa te dará um filho, e tu o chamarás de João. E te terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Ai, lindo. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Aí agora começa a descambar tudo. E Zacarias disse ao anjo: como eu posso acreditar que isso é verdade? Porque eu sou velho e minha esposa avançada em idade. E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e
para mostrar-te estas alegres notícias. Mas você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas se cumpram, porque tu não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. Irmão, você tem noção que quem recebeu a palavra não vai conseguir falar nada para ninguém? Porque não creu. E que ele só vai poder falar quando o milagre estiver na frente dele. E sabe que interessante, porque ele não está duvidando dele aqui, ele está duvidando do anjo. Ele está dizendo: como que eu vou saber se isso é verdade? Ele está dizendo: olha para mim, eu sou velho, olha a minha esposa, uma senhora. Como que pode? Tu acha que isso é possível? Aí o anjo fala para ele: é. E você vai viver. Só que agora você não vai falar até que aconteça. Vou continuar um pouquinho para você ver um negócio. Aqui está tão seguidinho que dá para a gente falar. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Está em seguida, tá? Já está no verso 24. Enquanto isso, Zacarias está mudo. E a Isabel está ficando mais gordinha. Está crescendo. É que vocês não são tão bons em imaginação. Mas o que eu fiz aqui é tentar imaginar o que o Zacarias fez para... Deus falou comigo que você vai engravidar. Eu não sei se vai acontecer, mas ele disse que eu não vou mais falar até o filho nascer. Irmão, a imaginação só faz sentido para quem faz a mímica, para mais ninguém, né? Agora, continuamos o texto. O Senhor fez isso com Elizabeth, engravidou e escondeu-se por 5 meses. Aí vem a história nova, o outro capítulo, 26 diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, para uma virgem. Obrigado, eu vou ficar aqui. Irmão, está acontecendo algo, vem junto. Para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José. E quem eu estou falando? Da casa de Davi, e o nome da virgem era... meus irmãos católicos, eu sei que vocês amam Jesus, mas eu admiro o quanto vocês amam Maria. Sabe, a divindade é dele. Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas seria imbecil da nossa parte tentar menosprezar a mãe do nosso Salvador. Entre as mulheres que passaram na terra, sem dúvida, ela é a mais importante. Agraciada. Vamos embora. E o anjo se aproximou dela e disse: salve, tu que és muito favorecida. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres.
e vendo ela, ficou com medo e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo disse: não temas, Maria, porque você achou graça diante de Deus. E o anjo disse: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus. Irmão, eu não sei você, mas nessa parte do filme eu tô assim, ó. Eu sei o que está por vir, eu sei o que vai acontecer. Aí a Bíblia continua dizendo: e o seu ventre conceberá um filho, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como vai isso acontecer, se eu não conheço homem nenhum? Ela não confia nela. Ela é uma menina. Ela duvida mais dela do que do anjo, porque em momento nenhum ele está sendo questionado. É ela. Eu sou uma menina. Irmão, vou te falar uma coisa. Você pode e tem o direito de desconfiar de quem você quiser. Você pode desconfiar do seu parceiro, do seu cônjuge. Você pode desconfiar do teu chefe. Você pode desconfiar dos teus relacionamentos. Aliás, você pode desconfiar de você. Desconfie do teu coração. Desconfie de você. Agora, você só nunca vai poder desconfiar de Deus, porque Ele nunca abriu precedente para que a gente desconfiasse dEle. Irmão, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, está falado. E a palavra diz que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Ou seja, se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele liberou uma palavra sobre a tua família, no tempo certo vai acontecer. A restauração vai chegar, a salvação vai bater a porta da tua família, a bênção, o milagre, o clamor será respondido em nome de Jesus. Só por favor, não desconfia dele. Aleluia. Aí a Maria: bom, preciso continuar. Você sabe o que acontece. Maria diz, ao final de tudo: pois então, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Eu vou chamar atenção para um detalhezinho, que Maria foi visitar Isabel, grávida de Jesus. E quando ela chegou na porta da casa e disse: ei, no ventre da mãe de João, aquele que prepararia o caminho do Senhor, foi cheio do Espírito Santo. Mas isso não é novo. Isso Deus já havia falado para Zacarias. E ele será cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. É porque ele não esquece de nada. Nenhuma palavra dele cai por terra. Nada. Lindo. Eu vivo coisas hoje que profetizaram para mim quando eu tinha 5 anos de idade. Eu estou aqui pregando o Evangelho, mas isso um dia, antes de se tornar a minha realidade, era uma palavra profética sobre mim, de pessoas que não me conheciam e diziam as mesmas histórias e contavam as mesmas coisas. Mas sabe o que a gente não observa? É que há uma fala do anjo para Zacarias que denota uma postura dele que foi esquecida. O que o anjo diz para ele é: as tuas orações foram atendidas. Veja, ele orou por aquilo. Veja bem, ele orou por aquilo muito tempo e não aconteceu. E ele parou de crer. Você entende? Quando o anjo vem até ele, é o anjo que precisa lembrar de uma oração que ele fez há muito tempo, porque ele não lembra mais. Eu
tenho uma coisa linda para te dizer. O Deus que você serve tem todas as tuas orações salvas. E nada que você apresentou ao Senhor foi esquecido. Nenhuma oração feita por você não foi ouvida pelo Senhor. Ele ouviu todas as tuas palavras. Ele ouviu o seu choro. Ele viu as tuas lágrimas. Ele viu você no secreto, de joelhos dobrados, pedindo socorro. E o bom de tudo é que Ele não só viu, como se inclinou para você. E no tempo certo, tudo aquilo que você pedir no nome de Jesus, ou que pediu e até mesmo se esqueceu, Ele não se esquecerá e cumprirá todas as palavras. Zacarias esqueceu, o Senhor não. Zacarias, foi você que orou, foi você que pediu. É louco imaginar que existem orações antigas nossas que ainda serão respondidas. Existem coisas que eu apresentei para o Senhor na minha adolescência que ainda não foi respondida, mas não foi esquecida. Eu quero que você entenda a diferença. O fato de Deus não ter respondido a tua oração não significa que Ele não tenha ouvido ou sequer esquecido. É que a gente não compreende os tempos, as estações e a perfeição do que o Deus faz, o Deus de Israel. Agora, veja, Ele não esquece. Ele não esquece. Ele diz: Zacarias, teu filho vai vir, ele vai ser grande, ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele profetiza todas as coisas, mas porque ele duvida, ele silencia. Mas eu preciso te dar uma coisa boa, lindo. Sabe o que é isso? Deus silenciou, não foi a esposa, foi ele. Eu vou melhorar. Ô lindo, é muito bom isso. É profético, se você quiser receber, recebe. Sabe o milagre de Deus que você aguarda? Sabe a provisão do Senhor que você tanto espera? Sabe as orações e propósitos que você fez e que ainda não foram atendidas? Pois bem, existe gente que não acredita e que vai tentar fazer você também não acreditar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Fique tranquilo, pois o Senhor vai silenciar. Oh, aleluia! O Senhor vai tirar de perto de você gente que atrapalha a tua comunhão com Ele. O Senhor vai tirar de perto de você gente que te afasta da presença dEle. O Senhor vai te tirar de grupos que você, se ficar, não vai viver o milagre que tanto espera. O Senhor vai tirar de quem está perto e que te intoxica, que te atrapalha, que te atrasa. E no nome de Jesus, com eles calados, a tua fé permanecerá de pé e o teu milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. Ô Mac, eu vou contar pra você. Quando eu comecei a pregar, tem um amigo nosso que é amigo teu, que é amigo meu. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Ô Mac, você conhece gente que não dava um ovo para você? E aí você abriu uma igreja linda, que é uma referência em Goiânia, e hoje quer ser teu amigo? Você conhece gente assim, não conhece? Gente que não dava uma moralzinha para você. Aí Deus teve que levar para longe de você, mas agora está voltando. Ele está voltando humildezinho, com o rabinho entre as pernas e dizendo: olha, não é que Deus fez mesmo? Ele faz. Não duvide dele. Eu quero que você fale para quem está perto de você, não me atrapalha, eu estou crendo no milagre. Dá uma ameaçadinha: se você falar, o Senhor vai te calar, hein? Os nossos inimigos são envergonhados. Os nossos inimigos saem de retirada, porque quando nós não desistimos, quando nós não duvidamos, o milagre chega.
Aleluia. O milagre chega. E eu vou até melhorar. Pode ter gente que não crê, mas se tem uma palavra de Deus sobre você, acontece. Não, escute só isso. A Bíblia diz que um dia chegou, o Joãozinho nasceu. Joãozinho nasceu. E o pai do Joãozinho assim, ó. E nada, não falou nada. E todos sabiam já o que estava acontecendo. Quando ele leva o garoto para circuncidar, e acaba o procedimento, a Bíblia diz que a boca de Zacarias destravou, e ele começou a falar e a glorificar ao Deus de Israel. Agora, a Bíblia diz: e todos que estavam se alegraram sobremaneira, porque sabiam o que estava acontecendo. Aleluia. Lindo, vai chegar. Quem não acreditou vai ter que testemunhar do favor do Senhor. Quem disse que não era para você, que era maior do que você podia suportar, vão conseguir e ter que ver. Esse é um negócio, pastor. Teve gente que disse que eu passaria fome por querer viver a vontade de Deus sobre a minha vida. Teve gente que desligou o telefone para não falar comigo. Tem gente que passava e fingia que não me via. Mas quando Deus fez o milagre que prometera, mandou mensagem dizendo que estava com saudade. Oh, lindo. Não é sobre vingar. Isso não é nem bíblico. É sobre ver o favor do Senhor. É sobre ver aquilo que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e as tuas águas tranquilas me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ai, irmão, aqui quem não acreditou, quem duvidou, quem disse que não era, que não ia dar, vê o filho no colo, vê o casamento restaurado, vê o diagnóstico vencido, vê o diagnóstico rasgado, é ver o favor de Deus de dizer: pois olha só, aconteceu. Aleluia. Teve outro menino que nasceu também conforme prometido. Não. Teve outro menino que também nasceu conforme havia ele prometido. Numa manjedoura. E o Senhor fez saber aos reis magos, aos 3, que foram encontrá-lo, pois havia algo poderoso sobre a terra naquele dia, que não poderia se ignorar. O nosso Salvador nasceu. Aleluia. E a Bíblia diz que tudo o que o Senhor havia prometido aconteceu. O nosso Salvador realmente nos salvou, e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não esquecerei de você. O Deus que você serve é um Pai presente. Eu vou dizer de novo para você entender. O Deus que você serve é um Pai presente, que sabe o que você sente, que sabe o que você precisa, que ouve todas as suas orações e não esquece de nenhuma, e que ao tempo certo e perfeito fará com que toda a palavra liberada do céu sobre você se torne a realidade da sua história. Portanto, meu lindo, duvide de tudo, só não duvide do Deus que pode fazer o milagre.
Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Não precisamos voltar a pedir aquilo que o Senhor nunca esqueceu. O Senhor não é um Deus que tem amnésia. O Senhor é um Deus que guarda, que esconde dos nossos inimigos, que nos livra, que nos protege, Senhor, e que cumpre todos os teus planos. Jesus, eis aqui os teus meninos, tuas meninas, cumpre em nós segundo a tua palavra. Jesus, eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim, vírgula por vírgula, ponto por ponto, parágrafo por parágrafo, página por página, tudo, Senhor, que o Senhor tem para mim. Eu não vou duvidar, mesmo que pareça grande demais, mesmo que pareça totalmente incompatível. Eu vou crer, diga, eu vou crer, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, aleluia. Glórias ao nome de Jesus, meu lindo, meu Deus do céu. Essa palavra, ela não é só algo que vai edificar você, mas é algo que vai colocar você no lugar onde nós chamamos que é o aceleramento de Deus. É quando Deus pega e coloca a mão nas suas costas e dá um empurrão que você não consegue ficar no mesmo lugar. Sabe? Existe uma pressa, existe uma urgência de Deus, existe um clamor da nossa geração. A Bíblia diz: os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Existe uma pressa de Deus de fazer aquilo que Ele vai fazer na sua vida, porque o que Ele vai fazer vai glorificar o nome dEle, vai fazer com que o reino dEle se expanda sobre a terra. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, talvez através do seu testemunho, serão alcançados para a glória do nome dEle. Então, se tiver alguém a 40 por hora perto de você, diga para ele: meu lindo, você vai tomar multa, porque vai passar de 200 km por hora. E o que iria acontecer em um ano vai acontecer em um mês. Mas para isso, eu falo já, é que não é tão top no começo. Eu quero só fazer um pedido para você antes de a gente ir para a mensagem. Algo que é muito importante e que faz com que essa mensagem alcance mais pessoas, que alcance mais vidas. Isso, curte o vídeo rapidão. Quando você curte o vídeo, o YouTube manda para mais gente. Comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, pro grupo da família, pro grupo dos inimigos, pra todo mundo. Ainda bem que eu vim também, meu Deus do céu. Manda pra todo mundo. E se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu aproveito agora, antes de começar, quando tudo terminar, tem todas as informações para você aqui ser parte. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, e você pode caminhar com a gente, sendo parte daquilo que Jesus está fazendo na nossa geração. Hoje são mais de 300 mil pessoas sendo cuidadas através da nossa associação. Você pode celebrar o nome de Jesus, meu lindo. E em breve teremos coisas incríveis para contar. E agora a gente vai para a boa notícia, a gente vai para a palavra. Vamos pro vídeo. Jeremias capítulo 18, verso 1 diz: e Deus ama tanta gente que do nada
olhou para nós e disse: vou abençoar tanto esses meninos, vou colocar eles num lugar maravilhoso, vou honrar eles, não vai ter falta de nada, e eles vão ser tão felizes que vai parecer um filme da Disney. Está na Bíblia. Não tá. Jeremias 18 diz o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro, e eu lá farei você ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Em outras palavras, ou em algumas outras versões, diz: o oleiro quebrou o vaso. E ainda há outras versões que dizem: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E aí eu sei que você está olhando para mim agora, pensando: poxa, pensei que ia dar glória a Deus uma atrás da outra agora. E a mensagem começa dizendo que o vaso foi quebrado. Um grande amigo meu, essa semana estava no aeroporto, e ele comprou um suco de caixinha, e estava escrito assim, ó: agite antes de usar. Três irmãos entenderam só? Meu Deus! Irmão, estava na caixinha, olha que bíblico. Agite antes de usar. Só vai estar bom quando tiver o negócio agitado. Então agita. Por que tem que agitar o suco, Dave? Porque tem coisas que não estão mais homogeneizadas, foram esquecidos e estão lá embaixo da caixinha. Então, para que você possa ingerir, tem que estar homogeneizado, tem que estar uniforme, tem que estar homogêneo. Coisas que estão no fundo precisam vir para a superfície. Coisas que estão na superfície precisam homogeneizar com o todo. Então agita antes de usar. Aí Deus olha para mim e para você e diz: tem muita coisa para fazer, mas antes de fazer, eu vou ter que homogeneizar. Eu vou ter que quebrar um pouquinho. Eu vou ter que fazer algo agora, para que lá na frente não preciso paralisar de uma vez. E sabe, lindo, que delícia quando Deus olha para mim e para você e diz: eu vou acelerar. Eu vou fazer algo incrível, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo poderoso, mas eu vou lembrar você de algumas coisas primeiro. Primeiro eu vou trabalhar na tua estrutura. Primeiro eu vou ter que mexer em algumas coisas que você esqueceu. Então agora, antes de acelerar, eu vou te preparar. Eu vou te levar para a casa do oleiro. Eu sei que você já fica assim: mas Dave, a parte boa começa a que horas? A parte boa já começou. A parte boa já começa quando ele olha para mim e para você e diz: eu vou fazer algo bom desse vaso que para muitos não serve para nada, mas eu vou fazer um vaso de honra. Eu vou fazer para mim, eu vou fazer. Você já tinha que estar dando glória a Deus, pendurado no teto, chorando, porque o Deus que criou os céus e a terra olhou para um pedaço de barro que não tinha valor para ninguém e disse: eu mesmo vou colocar a mão, eu mesmo vou fazer e vou depositar coisas preciosas dentro de você. E aí, bom, eu vou te falar por que tudo isso aconteceu. Eu vivo o ministério fazendo isso já fazem 8 anos. E eu vivo uma vida que eu sou feliz demais. Eu não tenho coragem de reclamar. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo falar de Jesus. Levo uns cacetes, mas está tudo bem. Porque eu preciso te dizer que quando Deus agita para acelerar, não é só o mundo espiritual que coopera ao teu favor, é os inimigos também cooperam para o teu bem.
Não, irmão, não era que você está dando glória a Deus agora, você está assim, ai, 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 ai. Significa que quando Deus acelera, não é só a bênção que cresce, é o ataque que sobe também. Quando Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida, escute bem, quando Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida, levante escudos, comece a levantar escudos, porque não vai ficar fácil assim não, lindo. O inferno está endemoniado, ele está sacando os movimentos, ele está vendo o que Deus está fazendo, ele não sabe sobre o futuro, mas ele vê o movimento, ele consegue entender que se Deus está fazendo o que está fazendo com você, é porque o futuro é extraordinário. Então se ele não vai conseguir parar lá na frente, ele vai tentar fazer de tudo para parar agora, mas a boa notícia para você é que ele não vai conseguir. Aleluia, aleluia. Então agora eu vou te contar por que isso começou. E eu confesso para você que eu queria viver, mas não queria viver. Deu para entender? Porque tudo tem um ônus e um bônus. Eu estou vivendo essa vida com Deus fascinante. E eu estava muito feliz e para mim não precisava nada mais. Tá tudo certo. Eu amo fazer o que eu faço. Eu sei quantos dias eu fico fora. A minha agenda está na minha mão. Eu prego na internet uma vez por semana. Então estava tudo organizado. E todo mundo me perguntava: o Dave, qual é os teus planos para o futuro? Eu dizia: viver a mesma vida, pregando a mesma mensagem e ter a minha esposa e meus filhos comigo até o final. Só que aí eu fui fazer um evento em Barretos e uma repórter na coletiva de imprensa de Barretos olhou para mim e falou assim: Dave, você chegou no lugar onde poucas pessoas chegaram fazendo o que você faz. Se você já está nesse lugar, qual é o seu plano para o futuro? E aí eu disse: o meu plano para o futuro é pregar a mesma mensagem, continuar com a minha esposa para o resto da minha vida, ter os meus filhos do lado no final da missão. E aí ela falou: nossa, que lindo. Só que eu entrei dentro do avião, no dia eu ia fazer uma viagem longa. E quando eu fui para essa viagem, o Espírito Santo falou comigo: é só isso? Então acabou. Então você acha que você já chegou no lugar, que você já alcançou o que eu queria para você, que você já está no lugar desejado, que você já está vivendo tudo o que precisava viver. Então você acha que é isso que eu tenho e que acabou? Você só tem 34 anos e acha que já chegou no auge daquilo que eu iria fazer. E aí, lindo, aí o pau quebrou. Porque eu falei para o Espírito Santo dentro do avião: Senhor, eu nunca consegui ver nada do futuro. Eu sempre vivi o cheiro da estação. Eu nunca planejei nada disso aqui. Eu nunca imaginei nada disso aqui. Nada, nem perto. Eu sou uma mula. Eu nunca ia conseguir imaginar algo assim, sabendo de onde eu saí. Eu não fui preparado para essa realidade. Eu não fui criado para ter essa vida. Eu não fui preparado para essa jornada. Eu era um garoto abandonado. Foi o Senhor que viu alguma coisa. Foi Ele que fez um milagre atrás do outro. Só que de repente, agora eu estou olhando para mim e estou dizendo: não tem mais nada. Já é tanta coisa que não tem mais nada para acontecer. E esse é o problema. A vida gradativa, ela te coloca no lugar onde você se acomoda. Então chega um momento que Deus diz: ou eu dou uma acelerada violenta para dar um susto, ou Ele vai achar que já chegou no final da jornada. Nesse dia eu entrei numa crise dentro desse voo. Eu fiquei 7 horas acordado. E a primeira coisa que eu perguntei para o Senhor é: Deus, então, o que o Senhor tem para mim? E Ele só falou uma coisa. Ele disse: construir degraus que nunca ninguém subiu. Calma, irmão, glória a Deus, que não é você. Não, irmão, peraí, glória a Deus, por que você não está com esse B.O. no colo? Como assim construir o que nunca ninguém subiu? Construir o que nunca ninguém subiu é fazer o que nunca ninguém fez. É apanhar pela primeira vez onde nunca ninguém apanhou. Eu tenho 34 anos, irmão, tá bom, já apanhei para cachorro. Aí Deus olha para mim e diz: não, querido, isso é só o beginning, é só o começo.
calma, bebê, calma, só começo. Aí eu tô assim, Senhor, então agora o céu vai se abrir. E aí eu entrei numa crise absurda. Entrei numa sequidão espiritual terrível. Entrei numa crise comigo. Comecei a sofrer por coisas que já havia sido resolvidas no meu coração. E aí, irmão, sabe o que Jesus estava fazendo? Agitando o suco. No meio da minha crise, o Senhor colocou coisas que estavam aqui embaixo, aqui em cima. Coisas que eu havia esquecido, que havia ficado no caminho. Atitudes que eu tinha no começo, que eu perdi por causa da prática. Vou tomar o meu suco. Sabe, isso é doido demais, André. Chega uma hora que a gente acostuma com o que Deus fez. Chega uma hora que a gente olha para um milagre e o milagre é normal. Você já entra nele, você já vive aquilo tanto tempo, e aí nem parece mais que é tão incrível, nem parece mais que é tão extraordinário, nem parece mais que foi Deus que fez, porque você já é rotina. E aí Deus começou a me moer, e o Senhor começou a me quebrar, e aí todas as coisas começaram a ruir dentro de mim, até o momento que eu me encontrei desesperado, dizendo: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sentia que eu estava abandonado, eu sentia que estava tudo destruído, eu não estava aguentando mais aquela circunstância. E sabe quem sabia disso? Ninguém. Só eu e Deus. E aí Deus estava fazendo já nascer algo, o Senhor estava planejando algo, mas Deus sempre, antes de fazer alguma coisa muito extraordinária na sua vida, Ele vai levar você para o original. Não, você não lembrou, eu vou lembrar. Se Deus vai fazer, e Ele vai, escute isso, antes de Deus fazer algo extraordinário em você e através de você, Ele vai fazer você lembrar lá do começo. Ele vai lembrar você lá no original, quando não tinha nada, quando era só barro, quando era só sujeira, quando era só lama. Então antes de Ele te apresentar o novo, Ele vai lembrar você quem você é, para que quando aquilo que Ele vai fazer chegar, você não acredite ou tenha certeza que aquilo é por causa de você, mas é por causa dEle, da misericórdia dEle, da glória dEle. Então você, antes de ver o novo, vai ter que encarar quem você é, para que você não esqueça que no dia que Ele fazer, não teve nada a ver contigo, mas com a graça e com a misericórdia dEle. Ele pega o vaso, quebra o vaso. Ele quebra o vaso tudo de novo. E você achava que estava pronto, e Ele diz: não, 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 dá para fazer melhor. Dá para ser ainda mais absurdo, dá para ser mais acelerado o negócio. Aí, bebê, o que acontece? E essa aqui é a boa nova. A boa nova é que quando você entra nesse estágio, você volta ao começo de tudo. E foi por causa do começo de tudo que você vive tudo que vive. Foi por causa do temor do começo, do amor do começo, da devoção do começo, das orações do começo, das lágrimas do começo, dos jejuns do começo, das campanhas do começo, dos joelhos dobrados do começo, da vida espiritual relevante do começo, da sua devoção do começo, do seu temor do começo. Eu vou falar até alguém glorificar o nome de Jesus. Você vai lembrar do começo, das primeiras obras, e você vai lembrar de tudo quando começou. Você vai lembrar que teve um momento na sua vida com Deus que não precisava ser um grande pregador, que qualquer palavra te colocava num estágio de reflexão profunda e Deus falava com você. Você vai lembrar que não precisava de uma música muito elaborada e você sentia a presença de Deus dentro do seu carro. Você vai lembrar que você chorava e não precisava de um grande momento, de uma epifania espiritual, mas você sentia a presença de Deus em qualquer lugar. E aí Deus começa a te levar no começo. Aleluia. Um domingo atrás, de manhã, eu estava pregando numa igreja e tinha 20 mil pessoas sentadas assistindo a mensagem. E eu fui para casa.
que delícia, meu Deus, como é bom pregar para tanta gente. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: tem uma missão para ti, vai para tua igreja hoje. Mas não fui para pregar não, irmão, fui para assistir. Fui para assistir o culto. Aí o Senhor falou comigo: vai para lá, vai e senta no lugar que tu sentou pela primeira vez quando entrou na igreja. Aí eu fui todo normalzão assim. E eu era de uma igreja muito tradicional, uma igreja que eu amo e respeito muito. E eu fui nessa igreja, todo mundo estava de terno, no púlpito, tudo chique. E eu de camisetinha aqui, top, tênis, calça larga, gurizão, jovem, né? Aí eu sento no mesmo lugar que sentei na primeira vez. Estou sentadinho ali, lembrando do dia que quando eu entrei pela primeira vez, a minha tia foi no líder de jovens e falou: conversa com aquele menino, ele acabou de aceitar Jesus. Era eu. Vai lá, pega ele pela mão, ajuda ele, leva ele para os jovens para participar junto com vocês. E ele fez isso no final do culto, ele me levou para os jovens. Só que eu estava lá sentado, e aí saiu um irmão do púlpito, vem até onde eu estou, fala para mim assim: pastor pediu para você sentar lá no púlpito com eles, com a gente. Aí eu falei: ah, mano, desculpa, mas eu não vou fazer isso não. Eu tô camiseta, calça larga aqui, nem combina, parece que eu estou desrespeitando a igreja, me perdoa, mas eu não vou fazer não. Ele falou: sério? Você que sabe, tá? Falei: não, tá tudo bem. Eu vim para assistir o culto. Aí, irmão, começa o hino da harpa, canta o hino da harpa. Aí o irmão dá uma palavra, daqui a pouco vem ele de novo e fala: seguinte, já está resolvido. O pregador viu que você está aqui e disse que não quer pregar. Falou que você vai pregar. Então o pastor mandou te dizer: daqui a pouco você prega. Aí eu assim: ai meu Deus, sério, para sentar no púlpito eu posso dizer não, agora para fazer o que eu nasci para fazer. Falei: então tá bom. Subi para pregar, irmão. Sabe o que Deus estava fazendo? Mostrando que não tem nada de diferente. 100 pessoas, 20 mil pessoas, não tem nada diferente. A palavra que é o centro das atenções é por causa dele, por ele, pra ele, tudo dele. E sabe qual é a parada mais maravilhosa? Eu preguei como se tivesse 20 mil pessoas na minha frente. Eu não queria acabar a mensagem, eu não queria parar, mas tudo isso começou quando Deus falou: agora, antes de fazer algo novo, vou te levar no começo. E aí aconteceu algo. Eu comecei a falar para minha esposa: vida, Deus está nos levando para uma nova estação. 3 aleluia, eu vou dizer de novo, porque essa boa nova não é mais sobre mim, é sobre você. Se Deus está deixando você ouvir isso, é porque alguma coisa está acontecendo que vai ser necessário você ter uma informação privilegiada do caminho, meu lindo. Se Deus te fazer frear, te levar para a casa do oleiro, o ataque aumentar, se prepare, porque a hora que começar os testemunhos, o que demoraria 1 ano vai acontecer em 1 mês. Aí, ô André, a gente começou a viver os testemunhos, André. E Deus começou a fazer coisas que eu nunca imaginei. Porque é assim que funciona, Ele te leva para esse lugar, tua sensibilidade com Ele aumenta, sua vida espiritual melhora, e aí você leva o teu nível de vida com Ele. E aí você começa a caminhar com Ele, e você começa a ouvir melhor Ele. E o que você não via, você começa a ver. A gente fez coisas da nossa estrutura, do nosso ecossistema, que demorou 5 anos, a gente fez em 20 dias. Mudou tudo, tudo. Começou a mudar, mudou toda a nossa parte funcional, mudou tudo, foi mudando. Aí Deus começou a mudar coisas da minha casa. Aí Deus começou a mostrar coisas para minha esposa dentro da nossa casa que precisavam ser mudadas. E aí Deus começou a fazer coisas novas. E aí a gente começou a dizer: meu Deus, é um testemunho atrás do outro, é um testemunho atrás do outro, é um milagre atrás do outro. E aí a gente começou a ver coisas acontecerem. E testemunho segunda, e testemunho terça, e testemunho quinta, testemunho sexta. E aí eu quero dizer para você o que começou a acontecer junto. Na mesma proporção do testemunho começou a proporção dos ataques. Posso te falar uma parada, lindo? Esse mês que passou foi o melhor mês da minha vida.
Coisas que eu esperei anos aconteceram nesse mês. E aí o povo tudo preocupado comigo. Dave, olha que estão falando de você na internet. Responde. Irmão, eu não estou com tempo, estou com tanto testemunho bom para contar. Tanta coisa que Deus está fazendo. Porque ao mesmo tempo que Deus te dá o milagre, Ele te prepara para suportar aquilo que vai vir para paralisar você. Não vão conseguir paralisar, não adianta. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você se alinha com a vontade dEle, o seu olhar se levanta por cima do muro. E o que você não via, agora você começa a ver. Irmão, vou te falar uma parada minha aqui agora, hein? Eu tô perigoso esses dias. Tô fazendo umas dívidas que eu não fazia antes. É verdade. Tô preocupado comigo. Porque Deus pela primeira vez me deixou ver o futuro. Pela primeira vez Deus está me deixando ver o que Ele vai fazer. Pela primeira vez eu posso dizer o que eu nunca disse a minha vida toda. Agora eu estou vendo e é assustador. Mas Deus vai fazer. Ei, lindo, não se assusta com o que eu vou te dizer agora. Mas se Deus te deixou ver, te deixou ver, se Deus te deixou tocar, se Deus te deixou sonhar, se Deus deu a visão para você, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Nenhuma palavra voltará vazia. E a Bíblia diz que aqueles que estão nele e Ele está, tudo aquilo que pedimos, Ele nos concederá. Só que nós não estamos pedindo o que queremos, estamos falando e declarando aquilo que Ele mostrou para nós. E eu vou te falar, meu lindo, é assustador. E agora eu tenho um spoiler do que vai vir em breve. Que quando os olhos se levantam por cima do muro, você está vendo algo que você ainda não vive, mas Deus vai fazer você viver. Está lá. Não... Todas as vezes que Deus der uma visão, você precisa saber a ordem das coisas, como elas acontecem. O recurso nunca virá antes da visão. A visão sempre virá antes do recurso. Não, eu quero que você grave isso para nunca mais esquecer. Quando Deus te der a visão, você vai ficar assustado. Você vai ficar preocupado. Você vai olhar para o bolso, não vai ter. Vai olhar para a conta, não vai ter. Vai olhar para os lados, ninguém para ajudar. Mas Deus está te dando uma visão. E a visão sempre virá antes do recurso. Só que a partir do momento que pela visão você se posicionar, Deus enviará recursos da onde não teria recursos. Deus fará milagre aonde nunca aconteceu milagre. Deus vai enviar o inesperado para fazer aquilo que Ele deseja, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Agora, qual é o assustador? É porque quando a missão é contada, todo mundo fica preocupado. Eu tenho um amigo, pastor André Fernandes da Lagoinha Alphaville. Liguei para ele hoje essa tarde, porque a última vez que eu saí de lá fazendo confusão por causa do que ele me falou. O André, Deus está honrando ele. Tem uma igreja que Deus está fazendo algo tão incrível, e estão apanhando igual cachorro magro. Mas eu fui lá ver o que Deus está fazendo. Eu fiquei impactado. Teve 2.500 pessoas que batizaram agora. Mas eu achei interessante uma parada que ele me mostrou. Ele falou: Dave, você está vendo esse terreno do lado? É da igreja agora. Irmão, imagina uma igreja para caber 20 mil pessoas, tem que ter espaço. Para batizar 2.500 pessoas, tem que ter espaço. E aí ele falou para mim como é que aconteceu. Ele falou: olha que loucura, André. Ele falou, fala do André para o André. Ele um dia olhou o terreno e falou: nossa, que incrível. Sentiu no espírito dele que aquilo ali Deus daria para eles. Ele pegou, ligou para o arquiteto e falou: eu quero que você eu vou te mandar um terreno pontilhado aqui. Eu quero que você faça o projeto da igreja crescendo para esse lado.
Aí o arquiteto respondeu para ele: esse terreno é da igreja? Ele falou: ainda não. Ai, você não está entendendo. Ainda não. Ei, lindo, a visão vem antes do recurso. A visão vem antes. A visão vem antes. Agora, qual é o problema? É que tem gente que tem a visão, mas não tem a coragem para se posicionar para viver o que Deus tem. Então não adianta querer que Deus te acelere se você não quer viver na dimensão que Deus tem para você. A dimensão que Deus tem para você, você não controla. A dimensão que Deus tem para você é o milagre de segunda a segunda. A dimensão que Deus tem para você, você não vai conseguir fazer a conta fechar. Os seus olhos vão ficar esbugalhados, assustados. Você vai perder noite de sono. Mas quando você vê tudo aquilo que Ele prometeu vai estar acontecendo, vai estar no trilho, vai estar em alta velocidade, e o nome dele vai estar sendo glorificado. Você está entendendo agora? Aí, 3 dias depois, um cara liga para ele e falou: pastorzão, tem um terreno que abriu para vender, eu achei a cara da igreja. Qual que é o terreno? Vou te mandar a foto. Ele pega a foto, era o terreno que ele havia pontilhado 3 dias atrás. Lindo, sabe qual que é a parada do nosso tempo? A gente está se ofendendo quando a fé é demais. A gente está se ofendendo quando estão colocando para nós que Deus é poderoso para fazer essas coisas. A gente está ficando ofendido porque, como a gente não está vivendo milagre nenhum na nossa cabeça, os outros não têm o direito de viver milagre. O sangue de Jesus tem poder, meu lindo. A nossa geração vai viver um milagre atrás do outro. Nós vamos viver do favor do Senhor. A gente vai chamar à existência aquilo que ainda não existe, porque nós cremos no Deus que assim tudo faz. Ele não existe, Ele é, lembra? Tudo que existe foi Ele que chamou a existência. Então, lindo, te prepara. Deus vai acelerar você. Não, eu quero que você receba essa palavra. Não é possível. Se prepara, meu lindo, se prepara. Prepara o seu coração. Deus vai acelerar você. Ele vai colocar a mão nas tuas costas e Ele vai empurrar você para esse lugar. Mas antes de fazer tudo o que fará, vai fazer você lembrar de onde você saiu. Vai quebrar o vaso, vai remodelar o vaso, vai trazer à tona o que você não poderia ter esquecido. E quando tudo estiver no devido lugar, Ele vai fazer de uma velocidade tão absurda e tão extraordinária. E não pense que é por causa de você, mas é porque o reino dele está ansioso pela manifestação dos filhos de Deus. E nós vamos nos levantar e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa geração. Se tiver um avivamento, eu estou dentro. Fala para o irmão que está do outro lado: 1 ano em 1 mês. Jesus, nós cremos na tua palavra. Oh, aleluia. Nós cremos que nenhuma palavra voltará vazia. Nós cremos que tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio tem cooperado para o crescimento do teu reino, e o teu nome tem sido glorificado. Jesus, nós queremos viver na tua vontade, no teu plano. Se precisa de coragem, eis-nos aqui, Jesus. Nós queremos ser moldados, enviados e viver exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vamos atrasar, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Começamos. Eu tenho certeza que essa palavra o Senhor Jesus vai falar com você. Abre o coração, prepare o caminho para que tudo aquilo que Deus tem para você alcance o teu coração. Eu só vou te pedir um favor antes de começar. Curte
o vídeo, bebê, curte. Por que curtir o vídeo? Porque o YouTube, ele não sabe o que está rolando aqui. Quando todo mundo curte, ele fala, nossa, que é isso, hein? É importante, vamos mandar para mais gente. E aí mais gente assiste a mensagem. Quanto mais pessoas assistirem, melhor. Quanto mais longe a palavra for, melhor. Então curte, comenta, compartilha, manda para os grupos de família, se inscreve no canal e ativa o sininho. O sininho! Ele tá pegando o sininho? O sininho, tá pegando o sininho? Pega o sininho. Obrigado, o sininho. O que é o sininho? O sininho é um sininho. Para você não esquecer, porque toda semana, segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, há quase 5 anos, tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. Então se inscreve e bora pro vídeo. Gênesis, capítulo de número 22, diz o seguinte: e ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome de Reobote. E ele disse, pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos nessa terra. Eu vou pular alguns versículos, vou para o 27. Isaac lhes disse, por que vocês estão vindo, visto que vocês me odeiam? Ele está falando isso para Abimeleque. Aí o texto continua, e eles disseram, vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos fará mal, assim como não te tocaremos, e assim como fizemos a ti somente o bem, e te enviamos em paz, tu és agora bendito do Senhor. E ele lhes disse, fez um banquete, e comeram e beberam. Se levantaram cedo de manhã, juraram um ao outro, e Isaac os despediu, e eles partiram dele em paz. Essa é uma história que muitos de nós conhecemos. Muitos de nós já vimos algumas vezes isso, a história de Abraão, depois a história de Isaac, tudo o que aconteceu, tudo o que se passou. Agora, isso aqui é o final de uma história de um garoto que está assumindo o legado do seu pai e que está sendo perseguido. O poço que ele escava, alguém entulha. Aquilo que ele faz, alguém destrói. Então, a história de Isaac, o início dela, é marcado por perseverança. E a palavra perseverança, ela é necessária demais no nosso tempo. Por mais que nós pensamos saber o que significa perseverar, nós somos uma geração que menos tem paciência para viver o que verdadeiramente significa perseverança. Sabe, eu dei um Google hoje, porque eu estava muito enclausurado dentro de uma realidade bíblica e de algo que Deus moveu no meu coração por essas semanas. E eu coloquei no Google, o que significa perseverança? E a primeira palavra sinônimo é insistir. Insistir. Ou seja, eu sei que a gente já conecta logo com a palavra esperançar, que é esperar. Mas a palavra que apareceu de primeira foi insistir. Insistir, bater, 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 insistir, esperar. E aquilo de verdade constrangeu um pouco o meu coração, porque eu sei o que é a minha geração, eu sei quem eu sou, eu sei como nós agimos, e nós somos a geração mais impaciente que o mundo já viu, porque para nós tudo virou muito mais fácil e rápido do que, por exemplo, para a geração anterior. Eu tenho 32 anos de idade, e ou seja, nasci em 90, e na minha época, não sei se tem gente aqui da minha idade, mas na minha época, a internet ela foi um advento, mas que eu fui usar com 14, 15 anos. Com 14, 15 anos eu usava a internet. Só que a internet da minha época não é igual à internet de agora. De agora você acessa o Google e o Google faz assim. Uf. Irmão, na minha época era depois da meia-noite. Porque só pobre sabe o que eu estou falando.
Depois da meia-noite, você colocava o discador na minha... Eu me lembro o número do discador que eu usava, o POP 30258300. Porque eu lembro disso, não sei, devo ter algum problema. Mas eu usei tanto isso. E a minha mãe, irmão, tinha uma guerra comigo, porque ela falava: por que depois de meia-noite? Eu falei: mãe, porque se eu entrar antes, a senhora vai pagar uma conta assustadora. Depois da meia-noite era só o pulso que você pagava. Bom, aí era assim que funcionava. Você colocava o site, ia, tomava uma água, casava alguém, não sei, fazia alguma coisa. E aí quando você voltava, talvez o site já estaria aberto. Então nós acostumamos a geração anterior, ou a geração que agora está tendo os filhos que estão totalmente diferentes, a esperar. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente foi acelerando tudo. Então a internet demorava, agora é muito mais rápido. Antes a gente pedia táxi no telefone e atendia uma pessoa muito ranzinza do outro lado que não queria te buscar, e você se humilhava dizendo: pelo amor de Jesus, me busca. Hoje não, você coloca no telefone, e aí se um não quer, o outro aceita. Se o outro não aceitar, o outro quer, vem, te busca, te oferece água, bala, e é só felicidade e alegria. Tudo foi ficando mais rápido. A internet para os nossos filhos, a internet para nós, a vida acelerou. Agora só tem uma coisa que nunca vai acelerar: a vida. A gente acelera em cima da vida, mas a vida não acelera. A nossa idade ainda demora 1 ano para passar. As coisas da nossa vida, os processos de Deus ainda demoram. O kairos de Deus, ou seja, não respeita o cronos, é o kairos, é o tempo perfeito. E a gente está olhando para a vida querendo que aquilo seja a internet. A gente fica tão agoniado que se o Google demorar mais de 2 segundos, a gente faz o telefone assim, ó. Ah, que porcaria! Ou seja, a gente perdeu a habilidade de perseverar naquilo que Deus deu para nós. Sabe por que eu digo isso? Porque todas as vezes que nós desistimos de algo que Deus colocou nas nossas mãos, os nossos olhos deixam de ver aquilo que era a promessa do Senhor sobre a nossa história. Muitos de nós vivemos vidas medíocres porque fugimos do sobrenatural e do extraordinário que Deus tinha para nós, mas porque a gente não quis, porque a gente não soube esperar, a gente nunca vai viver, nunca viveu, ficou para trás. E um dia eu ouvi que a melhor oportunidade não é aquela que se passou, é aquela que você agarra, é aquela que você abraça. Então agora, quando eu olho para tudo isso, eu olho para o texto de Isaac. Olha que interessante, Isaac já tem herança, Isaac já é próspero. E agora a Bíblia diz que Isaac cava um poço. Quando ele cava um poço para ter água, porque ele foi expulso de Gerar, porque já estava muito grande, muito rico. Quando ele é expulso, ele cava um poço. Bom, ele cava o poço, os pastores de Gerar invocam com aquilo, e o que eles fazem? Vão lá e entulham um poço. O poço tinha água, e alguém vai lá e destrói o poço. Bom, Isaac não desiste. Isaac ai, que alegria! Isaac não desiste. Isaac... Então a gente já começa a entender que o antônimo de perseverar é desistir. Eu não quero entender talvez de maneira errada, mas para mim não faz sentido desistir. Para mim faz sentido uma palavra: perseverar, insistir, aguentar, não ir embora, não virar as costas. Nós estamos num cenário do país agora onde muita gente está virando as costas para o Brasil porque se decepcionou. Não era para eu estar falando isso, mas eu preciso. Meu lindo, deixa eu falar algo para você. Deus independe de geografia, Deus independe de política, Deus independe de cenário, Deus independe de tudo para fazer aquilo que Ele deseja na sua história. Não é a geografia que te muda, é você que transforma a geografia. Não é, sabe, entenda isso, esqueça o caos e comece a observar aonde Deus te colocou. O cenário pode não ser lógico, a terra pode não ser a melhor, mas se Deus mandou você ficar, fique. Porque aonde você estiver, as mãos do Senhor estarão com você. Se a ordem de Jesus é ficar, fique. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu essa semana, desesperado. Eu falei: meu lindo, pelo amor de Jesus, você viveu os últimos 4 anos baseado em quem? Sabe, a desistência meio que está virando comum, porque parece que sempre tem um plano B. Lindo, Deus não trabalha com plano B, Deus trabalha com um plano só, do início ao fim. Você corre para o plano B, Ele diz: vem para cá, converge a rota, volta para o caminho. Você vai fugir todas as vezes, Deus vai te trazer para o mesmo lugar sempre.
é novo, nunca será novo, sempre foi o mesmo. Deus não muda, Deus permanece igual. Há gente que vive tentando dar tiro para tudo quanto é lado. Então a palavra é insista. O Isaac insistiu, abriu outro poço. E quando abriu outro poço, a Bíblia diz que aconteceu algo. Entulharam de novo. Poxa vida, entulharam de novo. Eu não sei se você tem essa percepção, mas às vezes a gente não quer fazer inimigo. Aí fala assim, nossa, deixa. A Jéssica sempre vai falar mal de mim? Porque se tudo vira contra, eu vou desistir, eu vou embora dessa empresa, eu vou embora desse casamento que parece que nunca dá certo. Eu vou abandonar os sonhos que Deus tem para mim, porque para mim parece que nunca vai acontecer. Eu vou abrir mão, eu vou embora, eu vou vazar disso aqui, porque parece que nada dá certo. Isaac não fez isso. Isaac falou assim, o quê? Entulhar o poço de novo? Pô, vamos achar outro lugar. E sabe qual que é a loucura aqui? Não sei se você já cavou um poço. Eu nunca. Pensou que sim, né? Mas eu conheço gente que trabalha com isso. Você sabia que não é tão fácil achar água? Não é simples assim. Ai, cavou um buraquinho, água. Não, bebê, isso aí é a Disney que funciona assim. Vida real não é todo lugar que tem água. Não é todo lugar que consegue alcançar um lençol freático. Não é qualquer lugar. Agora perceba que Isaac, aonde ele fura, tem água. Aonde ele coloca a mão, a água aparece. O problema é, a água aparece, mas os inimigos ainda estão olhando para ele. E aonde o poço vinga, eles destroem. Até que chega um momento que a Bíblia diz que Isaac perseverou e cavou mais um poço. E agora você vai ficar apaixonado por isso, porque tem uma coisa que acontece à sua volta quando você persevera. Quando você resiste ao tempo, os inimigos desistem de você. Não. Eu vou falar de novo. Se você perseverar, se você não desistir, se você permanecer aonde Deus te colocou, os teus inimigos irão desistir de você. A perseverança resiste ao tempo, o propósito resiste ao tempo, a graça de Deus resiste ao tempo e dura para sempre. Agora os inimigos têm prazos contados. Quando você resiste ao tempo, saiba, os teus inimigos não irão resistir. Eles irão embora um a um, porque os olhos, ou o que os olhos deles virem, vai cansá-los, porque é difícil bater em quem não desiste. Ele continua no mesmo lugar, ele continua ouvindo a voz de Deus, ele continua cavando o poço, ele continua colocando a mão no arado, ele não vai embora, ele está de dia, de tarde, de noite. E é isso, meu lindo. Eu quero que você entenda que o que Deus quer é que você não desista. Entendeu? O que Deus quer é que você não desista. Diferente dos teus inimigos que clamam pela tua desistência, torcem para que você desista. E no fim é você que decide quem vence. Se é o que Deus deseja ou se o que os teus inimigos querem. Eu não sei você, bebê, mas eu não quero ver inimigo meu sorrir à minha volta. Eu quero que eles cansem, eu quero que eles passem raiva comigo, porque a palavra de Deus é muito mais poderosa sobre mim do que estão dizendo a meu respeito. O eterno é mais poderoso do que o externo. Consegue entender isso? A palavra da eternidade é muito mais poderoso do que está acontecendo à nossa volta. O Isaac cavou de novo. Quando veio água, os inimigos falam assim: ah, não. Que saco, tem água de novo. Tem água de novo. O que esse rapaz, onde ele coloca a mão, tem água. É que o segredo não é a mão do rapaz. O segredo é quem colocou ele naquele lugar. Você entende? Agora, tem um problema. É difícil perseverar em um lugar onde muita gente se perdeu. É difícil perseverar em uma área onde muita gente já foi derrotado. Eu preciso ser sincero.
quando você fala de perseverar no casamento para alguém, é mais difícil se essa pessoa já viu os pais fracassarem nessa área, porque ele já tem um caminho de saída. Para quem faliu, viu os pais falirem, é difícil pedir para que ele persevere, porque ele já sabe o que é desistir, mas nunca viu o resultado de perseverar. Essa é uma das séries mais provocativas para mim, por conta dos tempos que nós estamos vivendo. Talvez é a mais profética de toda a nossa história, porque nunca nos foi tão exigido a palavra perseverar. Porque tudo à nossa volta conspira contra a gente. Tudo à nossa volta é para desestimular a injustiça, a corrupção, as guerras, as doenças. Observa, a gente saiu de um ano onde teve pandemia. Nós saímos de um ano onde iniciou uma guerra no outro lado do mundo e está todo mundo morrendo de medo aqui. Nós saímos de uma eleição onde o Brasil ficou dividido, onde famílias foram destruídas por conta de 2 candidatos. Observa, e para acabar com tudo, a gente perdeu o Hexa. E nós estava tudo assim, oh meu Deus, pelo menos isso, Jesus, porque eu não aguento mais. E aí, é isso aí. É só treta, é só confusão. E aí a série é boas notícias. Aí a pessoa tá assim, boa notícia da onde? Boa notícia, me conta uma boa notícia que eu não tô acreditando em mais nada. Ô lindo, eu vou te dizer a receita da boa notícia. Só verá aquele que perseverar. Insistir, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que perseverar até o fim. Olha como a Bíblia fala de perseverança milhares de vezes. Então, agora, compreende o resto da história. O resto da história é o perseguidor, o que expulsou, desistiu de quem perseverou e foi atrás para fazer as pazes. Porque eu vou dizer, lindo, é irritante alguém que não desiste no caos. O Abimeleque foi lá no Isaac e falou, ô meu lindo, tudo bom? Tudo certo. Bom dia, boa tarde. Olha, a gente já viu que tu é uma pessoa bem difícil, que a gente não vai conseguir te parar. Ou é tão bom ouvir uma coisa dessa, quando a adversidade nos encontra e diz, olha, estou desistindo de você. Quando as nossas frustrações nos encontram e dizem, eu estou desistindo de você, porque você é insuportável, você não para, você continua. Bom, o Abimeleque está lá para representar tudo isso. Olha assim, eu vou fazer as pazes. Eu juro que eu não te incomodo mais, mas a gente está morrendo de medo que tu vai se vingar. Aí o Isaac falou, relaxa, senta, vamos comer um negocinho. Todo mundo comeu, dormiram naquele lugar e na noite anterior fizeram o juramento e se despediram em paz. E assim é o final de uma história que representa o início de verdade da história de Isaac. Eu quero declarar algo sobre nós, declarar algo sobre nosso 2023 que nós estamos começando de viver. Até porque vocês têm que saber que nós já estamos em 2023. Vocês já estão lá junto comigo, porque essa mensagem... Nós criamos uma máquina do tempo aqui dentro. Nós já estamos em 2023. Então a pessoa já dá feliz ano novo para ela. Assim, olha, feliz ano novo atrasado, nós já estamos lá. Porque quando as pessoas verem, nós já vamos ter 2023 avançado. Agora, eu quero declarar algo sobre você. Talvez enquanto você ouve essa palavra, você consegue enxergar o cenário que você está. E talvez o cenário que você se encontra é naquele deserto da vida, onde as aflições e as angústias continuam perseguindo você.
E o maior desejo que você sente no teu coração é desistir de tudo isso de uma vez. Desistir do casamento que está dando problema, da carreira que parece que nunca vai dar certo, dos sonhos que parece que fogem de você. Então eu quero declarar algo. Desistir não vai ser a tua realidade. Perseverar sim. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Não abandone aquilo que Deus ainda não abandonou e não irá abandonar. Se for uma promessa que está na tua frente, persevere, porque toda a promessa, quando derramada pelo Senhor Jesus, um dia, se você não desistir e perseverar, será a tua realidade. Oh, lindo, vale a pena perseverar. Vale a pena não desistir do que Deus tem. Vale a pena passar aprovação pela promessa. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena ser caluniado. Vale a pena ser, motivo de chacota para alguns. Vale a pena, eu estou dizendo para você, vale muito a pena. Vale a pena não desistir do teu casamento. Vale a pena não desistir do que Deus colocou sobre a tua vida. Vale a pena. Eu só estou dizendo isso para você porque muitas coisas que tive vontade de desistir lá atrás e não desisti, hoje são a minha maior alegria, são a maior razão do meu sorriso. E eu estar aqui hoje é porque no dia que deu vontade de desistir, para a glória de Jesus, eu perseverei. Vocês não são senão o fruto de perseverança nos meus olhos. Valeu a pena. Fala para quem está pertinho de você, vai valer a pena. Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós não iremos desistir do que o Senhor jamais desistiu. Os teus planos irão acontecer, os teus sonhos irão ser a nossa realidade. Por mais que tudo à nossa volta bata, diga o contrário, não importa. O que importa é a tua palavra, que é eterna. Jesus, nós te amamos e nós não iremos arredar o pé. Lembra, eu não vou te deixar sair enquanto eu não receber a minha bênção. Eu vou te segurar. Jesus, eu quero ser, eu quero viver, eu quero estar na tua presença todos os dias. Eu quero ser o teu filho amado que caminha perto de ti. Eu quero estar do teu lado sempre, Jesus. E se isso me custar, eu pagarei o preço para ver. Mas desistir não irá acontecer. Em nome de Jesus.